Olá pessoal, vamos à resolução de algumas questões, certo? Da Banca Copérnico, sistema que é referencial da Guarda Municipal da Barra de São Miguel, 2017, certo? Vamos às questões. Temos aqui o texto, a presença godoeira no Nordeste é antiga. Os indígenas alagoanos dominavam a produção desta planta mesmo antes do descobrimento do Brasil, e com ela fabricavam redes, cordas e panos para vestimentas. Vamos às questões. Temos aqui algumas questões. Pelas características do texto, qual função predominante? Olha só, se ele está enfatizando essa questão da função predominante, é que no fragmento ou no texto pode haver mais de uma função, mas uma delas vai prevalecer sobre outra, certo? Então vamos lá. Diz que é a função fática. O que é a função fática? A função fática consiste em enfatizar digamos assim, o início de uma conversa, certo? Como o diálogo começa. Então, ou começa ou termina. Essa é a função fática. Quando, por exemplo, alguém diz olá, boa tarde, boa noite, até logo, alô, como você vai? Essa é a função fática. Ela testa o código, certo? E temos também aqui a função poética. O que vem a ser a função poética? Ela tem foco na mensagem. É uma preocupação maior acerca do vocabulário. Você pode até ter figuras de linguagem, mas com cuidado de passar a mensagem, certo? O foco dela é na mensagem, ok? E tem também aqui a função emotiva. O que é a função emotiva? Você vai ter a predominância da primeira pessoa, certo? Se tem muita primeira pessoa, verbos na primeira pessoa. O foco dela aqui está no emissor, naquele que passa a mensagem, certo? E também tem a função referencial. O que é essa função referencial? É a mesma coisa que a função denotativa. O foco dela está na informação, na verdade, como realmente algumas palavras são empregadas, o seu sentido real, ok? E aqui a função metalinguística. Ela explica o código através do próprio código. Exemplo disso é quando você precisa buscar o significado de alguma palavra no dicionário e você vai até o dicionário e primeiro você procura aquela palavra que você quer saber o significado, ou seja, é o código explicando o próprio código, certo? Então, nesse texto aqui, temos um texto informativo, certo? Em que podemos perceber que não se trata da função fática, não se trata da função poética, podemos observar isso através das características de cada uma, certo? Não se trata da função emotiva nem da metalinguística, mas sim da função referencial, certo? Esse aqui é o nosso gabarito, é o que procuramos. Então, letra D é o que queremos, função referencial, certo? Consiste na informação, as palavras empregadas como realmente elas são, ok? Vamos lá, mais uma, certo? Temos aqui o texto, um poeta a um poeta, certo? Diz assim: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Vamos ao enunciado. Os trechos sublinhados nos versos indicam que a atividade do escritor, na letra A, refaz a vida nas ruas a partir da cláusula. B, é árdua e se compõe dos rumores da vida. C, encontra no turbilhão da rua a sua matéria. D, elabora-se no recolhimento e na ausência dos rumores. E é uma fusão perfeita entre a quietude e o turbilhão da rua. Vamos analisar um pouco, certo? Ele diz que longe do estéreo da rua, depois tem no aconchego e do claustro. Detalhe, gente, o que ele quer é que analisemos aqui os trechos sublinhados, certo? É isso aqui que a questão quer, os trechos sublinhados. Então, na letra A diz o seguinte, que refaz a vida nas ruas a partir da cláusula, certo? Refaz a vida nas ruas a partir da cláusula. Só que aqui, ó, no primeiro trecho temos o seguinte, que longe do estéreo turbilhão da rua. Se está longe do estéreo turbilhão da rua, consequentemente está longe também das ruas. Então não pode estar nas ruas, não pode refazer a vida nas ruas. Então essa letra A aqui podemos anular, não é o nosso gabarito, ok? Na letra B diz o seguinte, é árdua e se compõe dos rumores da vida. É árdua e se compõe dos rumores da vida. Detalhe, no trecho também diz que
Ele está longe do estéreo turbilhão da rua. Esse termo turbilhão podemos interpretar também como rumores, como rumores fizessem parte desse turbilhão das ruas. Então podemos também anular aqui a letra B, não sendo o nosso gabarito, certo? Porque rumores faria parte desse turbilhão, desse tormento que traz as ruas, certo? Então a letra B podemos, sem receio, descartá-la. A letra C diz assim, que encontra no turbilhão da rua a sua matéria. Muito semelhante, pessoal, à letra A. Então também podemos descartar isso aqui, ó, porque ele não encontra, não é isso? Lá do primeiro trecho temos o seguinte, que longe do estéreo turbilhão da rua. Então ele está longe do turbilhão da rua, consequentemente está longe também das ruas. Então na letra D diz o seguinte, que elabora-se no recolhimento e na ausência dos rumores. Olha só, na ausência dos rumores, isso aqui já corrobora com esse primeiro trecho aqui, ó, longe do estéreo turbilhão da rua, ok? E diz também que elabora-se no recolhimento e na ausência dos rumores. Então temos aqui que ele está no aconchego e no claustro, certo? Como se fosse parte de um mosteiro. Então ele está na quietude, está na tranquilidade, está calmo. Então corrobora também aqui com essa parte que diz que no recolhimento e na ausência dos rumores. Então no momento, ou melhor, é a letra D que é o nosso gabarito, certo? Letra D. E na letra A diz que é uma função perfeita entre a quietude e o turbilhão da rua. É como se estivesse mesclando essas duas características. Sabemos que uma coisa aí está anulando a outra. Então a letra D também descartamos, gabarito, ou melhor, letra E também descartamos, gabarito, letra D, ok? Vamos aqui a mais uma questão. Temos aqui a terceira questão. Temos um texto Maninha, de Chico Buarque, certo? Vamos ler esse texto um pouco. Diz assim, ó, se lembra da fogueira, se lembra dos balões, se lembra dos luares dos sertões, a roupa no varal, feriado nacional, as estrelas salpicadas nas canções. Se lembra quando toda modinha falava de amor, pois nunca mais cantei, maninha, depois que ele chegou. Vamos às questões, ok? Temos aqui, em que aspecto o autor, em nome da liberdade poética, provoca um desvio da norma culta, certo? Liberdade poética ou licença poética, gente, é quando, digamos que um autor, ele se permite errar, digamos assim, errar conceitos gramaticais, para que ele possa chegar a um ponto que ele quer para atrair o leitor, certo? Isso é muito comum em textos poéticos, e não tem problema nenhum. É um, digamos assim, que é um erro voluntário, ok? Não necessariamente dentro desse contexto se trata de um erro, mas no contexto gramatical sim, mais aceitável em textos literários, ok? De cunho poético. Vamos lá, as questões. Diz assim na letra A que a regência do verbo lembrar, olha só o que ele quer. Voltamos ao enunciado. Em que aspecto o autor, em nome da liberdade poética, provoca um desvio na norma culta, certo? Onde ele provoca esse desvio da norma culta? Na letra diz que na regência do verbo lembrar. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse verbo lembrar, ok? Aqui, se lembra dos balões, se lembra dos luares dos sertões. Pessoal, é importante, se ele fala da regência do verbo, não é isso? É importante sabermos a regência desse verbo. Esse verbo aqui, ele tem, digamos aqui, uma dupla regência, certo? Ele pode ser um verbo transitivo direto, e pode ser também um verbo transitivo indireto. Em que situações? Nesse caso aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele está sendo verbo pronominal, certo? Ele tem a presença do pronome se, então ele é pronominal. Quando ele é um verbo pronominal, ele vai ser transitivo indireto. Então temos aqui ele pedindo complemento com preposição. Se ele pede complemento de preposição, verbo transitivo indireto. Está ok, não há problema nenhum isso acontecer, certo? Lembrando, dizendo, se ele for um verbo pronominal. Se não houver a presença desse pronome, então ele vai ser um verbo transitivo direto, sem preposição. É como se eu dissesse, lembra os balões ou lembra os luares dos sertões. Aí sim, certo? Mas, nesse caso aqui, por ter o pronome, por ele ser um verbo pronominal, ele vai pedir a preposição, ok? Então, a nossa letra A não é onde ele provoca esse desvio da norma culta, ok? Não é o nosso gabarito. Na letra B diz assim, ó, inicia o sétimo verso por conjunção.
Temos aqui o sétimo verso, ok? Pois nunca cantei mania. Não há problema você começar uma frase, nesse caso, com conjunção, ok? Pode ser permitido sim. A conjunção vai ligar orações, vai ligar termos, então está ok. Nossa letra B também está descartada. Na letra C diz que é a posição proclítica do pronome se. Olha só, posição proclítica do pronome se. Aí temos um caso de colocação pronominal. Muito bom estudar isso. É muito comum cair em concursos, certo? Seja independente de que concurso seja, colocação pronominal está sempre aí. Então vamos lá. Analisando isso, temos o seguinte: essa colocação pronominal. Como já vimos, isso aqui se trata de um pronome, o se. Mas na letra C, a letra C, deixa eu só verificar. Na letra C está dizendo que está na posição proclítica, o pronome se. Então, queremos saber se ele provoca um desvio da norma culta. Sim, gente, ele provoca assim um desvio da norma culta. Por quê? Sabemos que não podemos começar frases com pronomes oblíquos, não é isso? Então, isso aqui está iniciando com o pronome oblíquo. Na verdade, tem que estar depois do verbo. Se teria que estar depois do verbo, teríamos o caso de ênclise, certo? Quando o pronome vem depois do verbo, caso de ênclise. Quando ele vem antes, tem o caso de próclise. Mas ele só pode vir antes quando esse pronome é atraído por algum outro termo, certo? Quando ele é atraído por algum outro termo, então se ele é atraído por um termo anterior a ele não está começando a frase, não teria problema você iniciar, nesse caso, antes do verbo com esse pronome, se tivesse outra palavra antes dele, mas nesse caso não tem. Então seria o caso de ênclise aí, não próclise, ok? Ele teria que vir depois do verbo. Então está aí o nosso desvio da norma culta. Na letra C está aí também o nosso gabarito, ok? Letra C. Na letra D diz que ponto final nos dois primeiros versos. Certo? Temos nos dois primeiros versos um caso de frases interrogativas indiretas. Não há problema. Frase interrogativa direta é quando você tem a presença da interrogação. Indireta é quando você não precisa da interrogação. É como se fosse uma pergunta em que faz com que a outra pessoa pense um pouco antes de respondê-la, certo? Então não há problema nenhum. Expressão pode haver sim, está dentro da norma culta. E na letra A diz que separação com vírgula do termo maninha. Vamos voltar lá de novo. Olha aqui o termo maninha, certo? Temos depois nunca mais cantei maninha. Não há problema nenhum também nesse termo aqui, separação por vírgula. Porque aqui temos um vocativo. O que é um vocativo? É quando você faz um chamamento. Quando fala diretamente com alguma pessoa, quando sua mãe diz, por exemplo, menino, menina, forre a cama, fecha a porta do quarto. Quando fala diretamente com você, há um chamamento, como diz, certo? Então temos o vocativo. Não há problema. Então está dentro da norma culta também, nosso gabarito, letra C, ok? Vamos aqui a mais uma questão. Esse texto é de Carlos Drummond de Andrade, certo? Deixa eu ler um pouco esse texto. Mãos dadas, não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade, o presente, e considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Okay? Segundo os versos, é correto afirmar que o trabalho poético está associado. Letra A vida presente, o engajamento, a realidade. Letra B, as reminiscências e as revelações da memória. Letra C, ao mundo que pode ser revelado a partir da imaginação. Letra D, a possibilidade de cantar o futuro, embora preso ao mundo presente. E letra E, a busca por atos do cotidiano, os quais se estabelecem desde o mundo pretérito. Segundo os versos, é correto afirmar que o trabalho poético está associado. Detalhe, gente, observe bem isso aqui, esse comando, segundo os versos. A partir disso aqui, já podemos saber que se trata de compreensão textual, certo? Compreensão textual. Ele está me pedindo para ficar no texto, me manter no texto. Eu não posso utilizar conhecimento de mundo para responder esse texto. Eu não posso utilizar o que eu sei sobre isso, sobre determinado assunto. Se me diz que é segundo o texto, então eu tenho que me manter no texto, certo? Então vamos lá, analisando aqui a letra A, a vida presente e o engajamento à realidade. Temos que voltar um pouco para o texto. Okay? Ele diz, não será um poeta de um mundo caduco, ou seja, um mundo velho, um mundo sem firmeza, um mundo fraco. Também não cantará
o mundo futuro. Ele não quer, certo? E para esse mundo futuro também não quer se manter em um mundo velho. Ele diz que está preso à vida. E olha, ele diz assim, estão preso à vida e olha meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, consideram a enorme realidade. Ele considera a realidade, o presente é tão grande. Esse termo presente, ele pode, podemos ver dentro do texto como presente algum material, presente relacionado a tempo também, certo? Diz que o presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Olha só, o presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas, certo? Muito cuidado. Ele está pedindo muito cuidado para que você se mantenha, ou para que ele se mantenha no presente. A letra diz que a vida presente é o engajamento, a realidade, certo? Legal. De cara aí já temos nosso gabarito, letra A, certo? Ele diz, ó, que está, temos aqui, não serei poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida, está preso à vida. E olha meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. Olha, eles considera a realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Ele não quer se afastar desse presente, certo? Ele está lá à vontade para então a vida presente e o engajamento à realidade. Então esse é o nosso gabarito. Por que não? A letra B. A letra B diz as reminiscências e as revelações da memória. As reminiscências é algo passado? Não, ele não está preso ao passado, ele não quer se manter no passado. A letra C diz que é o mundo que pode ser revelado a partir da imaginação. Não, gente, em nenhum momento faz menção a isso, certo? Então, a letra D diz que a possibilidade de cantar o futuro, embora preso ao mundo presente, ele não está preso, ele quer se manter no presente, ele quer ir mais de forma tranquila, segura, ok? Então, a letra D também não pode ser. E a letra E diz que a busca por atos do cotidiano, os quais se estabelecem desde o mundo pretérito, desde o mundo passado, também não, ok? Nosso gabarito, letra A. Vamos aqui à nossa quinta e última questão, certo? Diz assim, andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar, não tinham pressa em chegar, porque não sabiam onde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomandismo. Adelgaçados na magreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse, e os braços afinados desciam-lhe aos joelhos, de mãos abanando. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Vamos aqui agora às questões. Diz aqui, em relação ao texto, chega-se à conclusão de que, detalhe, no texto anterior tivemos a questão de compreensão textual. Nesse aqui temos interpretação textual. Muito importante estudar esses dois termos para sabermos a diferença entre uma coisa e outra. Como é que eu sei que é compreensão textual? Porque eles, em relação ao texto, chega-se à conclusão que, ou seja, podemos concluir alguma coisa em relação ao texto, certo? Detalhe, podemos utilizar aqui o nosso conhecimento de mundo, que sabemos, mas cuidado para não extrapolar, não colocar informações que não podem ter nesse seu conhecimento de mundo, para que possa interagir com o texto. Também não podemos subtrair as informações necessárias, certo? Cuidado aí para também não inverter as ideias. É muito importante ter esse cuidado na hora de fazer a interpretação textual. Vamos lá, ele traz assim, se trata de indivíduos expulsos de sua terra que vagam em direção a lugares amenos. Podemos dizer sim que foram expulsos, porque lá no texto é o seguinte, que andavam devagar, olhando para trás como quem quer voltar. Olha só, eles queriam voltar. Então é como se eles tivessem sido expulsos sim. Não tinham pressa em chegar porque não sabiam aonde iam. Se eles não sabiam onde iam, como eles poderiam ir em direção a lugares amenos, lugares tranquilos, lugares calmos? Eles não sabiam para onde iam. Então a letra A não é o nosso gabarito. Podemos descartá-la, certo? Na letra B diz o seguinte, que o nomadismo não se dava a partir do desejo dos retirantes, mas pela crueldade do fenômeno climático que os compelia a vagar à toa. Realmente, gente, está aqui nosso gabarito, certo? Olha só, andavam devagar, olhando para trás. Eles olhavam para trás, então dá aquela impressão de que eles queriam, sentiam falta daquele lugar, queriam se manter em um determinado lugar.
Então, como quem quer voltar, não tinham pressa em chegar, porque não sabiam onde iam, expulsos do seu paraíso por espada de fogo, ou seja, aquele calor tremendo, ardente, iam ao acaso, em descaminho, no arrastão dos maus fados. Eles fugiam do sol. Então aí temos a letra B, certo? Era uma situação que eles não queriam, certo? Mas pela crueldade, pelo calor extremo, tinham que vagar, procurar um lugar melhor, mas não sabiam onde estava esse lugar, se realmente iam encontrar um lugar melhor. Então era uma situação muito triste, certo? Podemos ver isso no livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, um livro muito bom. Convido vocês a ler esse livro, é muito bom mesmo, ok? E essa questão aí, nosso gabarito letra B, certo? A partir do momento que eu vi essa questão, li esse pequeno texto, não lembro de outra coisa que não seja do livro Vidas Secas. Okay? Na letra C, assim, o autor retrata uma paisagem pitoresca baseada em cenas remotas e destituídas em relação com fenômenos climáticos regionalizados. Obviamente, podemos dizer que isso é totalmente contrário ao que o texto passa, então sabemos que não é isso, então podemos descartar sem problema nenhum. Na letra D diz assim, ó, a verossimilhança do texto se estabelece num tempo longínquo, esquecido na memória afetiva do homem sertanejo nordestino. Não, isso é uma coisa que o homem não vai esquecer, muito menos o homem nordestino. Né? Então podemos também descartar a letra D. E a letra E diz assim, as imagens expressas pelo indivíduo simbolizam um universo paralelo ao fenômeno climático, posto que aquilo que se evidencia é a expulsão social e econômica dos retirantes. Sabemos que não, embora sim faça algum sentido, mas em alguns aspectos, em outros não, certo, gente? Como, por exemplo, diz que as imagens expressas pelos indivíduos simbolizam um universo paralelo. Não, isso foi real, é bem real, certo? Então, sabemos que a letra E também pode ser descartada, ok? Então vamos lá, pessoal. Essa é a última questão, certo? Peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam para dar aquela força e espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e até a próxima aula.